nós vamos hoje começar a falar das integrais de superfície. Vamos encará-las como uma aplicação da integração dupla, porque de fato elas são calculadas por meio de integrais duplas. E na próxima quarta-feira a gente então encerra esse estudo e, consequentemente, encerra a matéria da nossa segunda prova. Eu vou abrir aqui os arquivos que estão preparados para que a gente ganhe tempo e não precise trabalhar tanto em termos de escrever e, consequentemente, gastar muito tempo com a apresentação do assunto, ou gastar mais tempo do que o necessário. Muito bem, então vamos, primeiro de tudo, entender como é que a gente calcula uma integral de superfície e no que consiste os dados que estão envolvidos numa integral de superfície. Primeiro, a nossa notação. A integral de superfície ela é denotada dessa forma aqui. Nós temos uma função de 3 variáveis, uma função que se apresenta para a gente com, a princípio, né, com 3 variáveis, e nós lemos essa expressão como a integral dessa função de 3 variáveis sobre a superfície S, ou, se quiserem, a integral de superfície da função f de x, y, z, ds. Como a integral de superfície é calculada de acordo com uma superfície, e como no R3 nós podemos, a princípio, interpretar uma superfície como o gráfico de uma função de 2 variáveis, então a gente tem, na verdade, uma única fórmula, mas que se adapta a qualquer uma das 3 situações através das quais a gente pode interpretar a superfície. A superfície, para a gente, deve ser interpretada como o gráfico de uma função de 2 variáveis. Como a gente sabe de antes, né, o gráfico de uma função de uma variável é uma curva. E para a gente, o gráfico de uma função de 2 variáveis, um gráfico que está então no R3, é uma superfície. Acontece que, se essa superfície é o gráfico de uma função de 2 variáveis, então pode, eventualmente, a gente interpretar essa função de 2 variáveis como sendo a função z das variáveis x e y, a função x da variável yz, ou então a função y da variável xz. A princípio, é uma das 3 formas da gente interpretar a superfície. Aí você vai dizer, fica a meu critério fazer essa interpretação? Normalmente, teoricamente sim, mas normalmente, quem vai lhe dizer qual a melhor maneira de interpretar a superfície é o enunciado da questão. Você vai dar a interpretação para a superfície de acordo ou com a conveniência do enunciado da questão. Então, a equação da superfície, falando em termos práticos, seja z em função de xy, seja x em função de yz, ou seja y em função de xz, a equação da superfície tem 2 importantíssimas participações, lógico, no cálculo da integral. Primeira delas, como a nossa função originalmente vem com 3 variáveis,
essa função se reduzirá a uma função de duas variáveis na hora em que nós pegarmos a equação da superfície e substituirmos na função. Por exemplo, se interpretarmos a superfície como z em função de x, y, digamos, z é x mais y, suponhamos. Então, onde houver z na função original f, nós fazemos a substituição dele pela sua expressão em termos de x e y. Ou seja, se z fosse x mais y, onde houvesse z, você colocaria x mais y. Consequentemente, a função que originalmente tinha 3 variáveis passaria a ter 2. Lógico que, se você interpretasse a superfície como x em função de yz, já faria o quê? Aonde houvesse x, substituiria ele pela sua expressão em função de yz. E também, se você interpretasse a superfície como y em função de xz, onde houvesse y, iria substituí-lo pela sua expressão em termos de xz. Daí, a gente dizer que essa integral, a integral de superfície da função f de xyz, será dada pela integral dupla de, se a superfície for z em função de xy, entra no lugar de z. Então, a minha função f ficaria de x, de y e de x e de y. Só porque z saiu para dar lugar à sua expressão em função de xy. Segunda fórmula, que na verdade, como eu disse, é uma só adaptada à interpretação que for dada à superfície. Segunda opção que eu tenho para resolver, se eu interpreto a superfície como x em função de yz, minha função f aqui vai aparecer f de x, de yz, y e z. E, finalmente, se eu interpreto como y em função de xz, retiro o y, ponho o valor dele em função de x e z. É evidente que, no primeiro caso, desapareceu z. Então, eu vou calcular uma integral dupla sobre um domínio no plano xy. No segundo caso, desapareceu x. Ficaram apenas y e z. Então, eu vou calcular uma integral dupla sobre um domínio no plano yz. E terceiro caso, desapareceu y. Y foi substituído pela sua expressão em termos de x e z. Então, terei uma integral toda em x e z. Consequentemente, integral dupla deverá ser calculada sobre uma região no plano xz. Essa região nós deduziremos, lógico, do enunciado do problema. Não é? Agora, depois que nós fizermos a substituição na função, de acordo com a interpretação que nós dermos para a superfície, então, nós calculamos as derivadas parciais da equação da superfície em relação às suas variáveis. Se eu interpretar a superfície como função z das variáveis x e y, eu calculo dz dx e dz dy. E componho esse radical que irá multiplicar a função. Raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada parcial de z em relação a x, mais o quadrado da derivada parcial de z em relação a y. Está pronta a integral dupla que deverá dar o valor da integral de superfície. Se eu interpreto x em função de yz, vou calcular a derivada de x em relação a y e a derivada de x em relação a z. Elevar ao quadrado cada uma delas,
montar aqui meu radical. E, finalmente, se eu interpreto a superfície como y em função de xz, vou calcular a derivada de y em relação a x, a derivada de y em relação a z, vou elevar cada uma delas ao quadrado, vou somar e terei aqui o meu radical. Mas eu quero apenas mostrar que, na verdade, nós temos uma única fórmula, né? A rigor, nós temos uma única fórmula que sofre as adaptações de acordo com a interpretação que a gente der para a superfície. Tá ok? E como você vê, o cálculo da integral de superfície nada mais é do que, ou nada mais se resume além do que, o cálculo de uma integral dupla da função na qual nós substituímos a equação da superfície multiplicada pelo radical, que é 1 mais a soma dos quadrados das derivadas parciais. Que derivadas parciais? Da função que representa a superfície em relação às suas variáveis. Isso é o que a gente tem que fazer para calcular uma integral de superfície. Então, vamos ver um exemplo. Bom, vejamos aqui um exemplo. Suponha que seja colocado o seguinte problema. Se S, quer dizer, S, a superfície, é a parte do plano Z igual a X, situada acima da região x de 0 a 1 e y de 0 a 1, calcule a integral sobre S de xy mais z ds, ou seja, uma integral de superfície. Tenho aqui uma função de 3 variáveis e me está sendo pedida a integral dessa função em relação a uma superfície. Que superfície? A parte do plano z igual a x, que ficou acima desse quadrado. X de 0 a 1, y de 0 a 1 é um quadrado. E, normalmente, esse é o quadro que a gente tem sempre pela frente. Uma superfície que é limitada por uma região, e a gente vai utilizar justamente essa superfície para, utilizando uma das 3 fórmulas que nós apresentamos, calcular a integral de uma função sobre essa superfície. Uma função, normalmente, de 3 variáveis. Pode ter menos, não é obrigatório que toda vez a função tenha 3, mas no máximo 3. Portanto, vamos calcular a integral de superfície que está sendo pedida aqui. Nós temos nossa função de 3 variáveis, xy mais z, que a gente sabe que vai ser reduzida para 2, quando eu, nela, substituir a equação da superfície. Exatamente como se falou no quadro anterior. Então, neste caso, como a equação da superfície é z igual a x, claro que eu vou interpretar essa equação como aquela que representa uma superfície dada pelo gráfico de uma função z das variáveis x e y. É a forma mais imediata de fazer a interpretação. Portanto, se a superfície é z igual a x, em primeiro lugar, eu já tenho uma nova função que será xy mais x. Por quê? Se eu estou interpretando a superfície como z de xy, e se essa equação é z igual a x,
no lugar de z, entrará a sua expressão em termos de x e y. Aqui, no caso, só em termos de x, porque não veio o y na equação da superfície. Então, a minha nova função, reduzida a duas variáveis, ficará xy mais x. Ou, se quiser, põe x em evidência, y mais 1. Depois, o nosso radical. Como estamos interpretando a superfície como z em função de xy, vou calcular as derivadas parciais de z em relação a x e de z em relação a y. É evidente que se z é x, dz dx é 1. E como não tem y, dz dy é 0. Logo, como o radical que eu deveria calcular era a raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada de z em relação a x, mais o quadrado da derivada de z em relação a y, meu radical vale raiz de 2. Nesse caso, constante. Nem sempre é constante, lógico, depende das derivadas daqui. Nesse caso, a derivada de z em relação a x é 1, ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. A outra é 0. Meu domínio, x de 0 a 1, y de 0 a 1. Então, eu tenho tudo que preciso para calcular a minha integral de superfície. Perceba que foi feito o gráfico aqui só para ilustrar a situação, mas, na verdade, esse problema agora você resolve mesmo sem o gráfico. Né? É só para você ter uma ideia do que está acontecendo. A superfície é a parte do plano z igual a x, o plano z igual a x fica nessa situação, né, gerado pela reta z igual a x aqui, e está se calculando a integral desta função, xy mais z, sobre a parte desse plano que ficou acima do quadrado. Então, estamos calculando a integral dessa função sobre essa superfície aqui. A parte do plano z igual a x que ficou acima do quadrado. Que nós sabemos, vamos calcular por meio de uma integral dupla. Do primeiro tipo daqueles três que estavam na tela anterior. Ou seja, a integral de superfície de f de x, y, z, ds será a integral dupla sobre d de f de x, y, z de x, y, a nossa função já com o z substituído, que como nós vimos é x vezes y mais 1, pelo valor do radical dx dy. Como é que fica essa integral dupla? Nosso domínio x de 0 a 1, y de 0 a 1, nossa nova função x vezes y mais 1 e o valor do radical. Não tem nenhuma dificuldade para calcular essa integral, mesmo porque o radical foi constante, vai lá para fora, e o que ficou aqui dentro foi um produto, onde um fator só tem x e o outro só tem y. E todos os limites de integração são numéricos. Então, podemos dizer que essa integral dupla será raiz de 2, a integral em x multiplicada pela integral em y. A integral em x, integral de x dx, que é x2 sobre 2, de 0 a 1, 1 meio. A integral em y, y mais 1, y2 sobre 2, mais y. De 0 a 1, 1 meio mais 1, 3 meios. Então, eu terei raiz de 2 por 1 meio por 3 meios. Ou 3 raiz de 2 sobre 4. Está calculada a integral de superfície.
É, de fato, uma aplicação da integração dupla. Mas uma aplicação que vai trazer uma ferramenta muito importante para a gente. Muito bem. Então, vamos para um segundo exemplo. Vamos supor que a gente agora queira calcular a integral de superfície da função xz sobre y ds, onde agora a superfície é a parte do cilindro x igual a y2, situada no primeiro octante, entre os planos y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 2. Perceba que, por força da equação da superfície, x igual a y2, a gente não tem a menor chance de interpretar a superfície como z em função de xy, né? Como acabamos de fazer no exemplo anterior. Não temos a menor chance. Professor, Foi. desculpa interromper. É que Nada, assim, pode falar. eu tava vendo aqui, esse D no gráfico é o sólido, tranquilo? A região Não, D. aqui não tem sólido, não. Aqui tem uma superfície situada acima de uma região. A superfície é S, a região é D. Não tem sólido, não. É melhor não falar em sólido, porque sólido, como a gente sabe, é uma coisa completamente fechada, né? Olha, veja a situação anterior. Veja a situação anterior. Pronto. Não tem sólido aqui, né? O que é que você tem aqui? Uma região lá embaixo, que é o quadrado x de 0 a 1, y de 0 a 1. E lá em cima, a parte do plano z igual a x, que ficou precisamente sobre esse quadrado. Seria essa superfície aqui. Mas não tem sólido, né? Sólido a gente sabe que é uma figura, né, totalmente fechada em 3 dimensões. Aqui eu não tenho isso, né? Não tenho. Integral de superfície não envolve sólido. Né? Não envolve sólido. Ela envolve superfície situada sobre uma região. É isso que ela envolve. Agora, dependendo da equação da superfície, aí você pode ter uma superfície acima do plano XY, como é esse exemplo que está aqui, né, na tela, ou uma outra situação, que é a que nós estávamos analisando. Aqui eu não tenho mais uma superfície sobre uma região no plano XY. Por quê? Porque a equação da superfície não me permite tirar z em função de xy. A equação da superfície é x igual a y2. Ou eu interpreto isso como x em função de yz, ou eu interpreto isso como y em função de xz. É melhor interpretar como x em função de yz, para não ter que tirar a raiz quadrada. Por quê? Porque se eu fizer o contrário, eu vou tirar o valor de y será a raiz de x. Deixa x igual a y2. Eu tanto posso, de fato, interpretar x como função de yz, como y em função de xz. A única coisa que eu não posso, nesse caso, é interpretar como interpretei no anterior, z em função de xy, porque não tem como eu tirar o valor de z na equação da superfície, se a equação da superfície nem z traz, né? Não tem z. Mas faça a sua pergunta, eu apenas quis, porque você falou em sólido, aí eu quis logo descartar essa ideia de sólido, porque de fato a gente não tem sólido aqui. Mas pode fazer, pode dizer o que Tá você... bom, entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Pronto. Aí o que eu queria saber é, tipo,
o que a região dessa superfície vai interferir no D? Tipo, a gente pode usar o D em que para calcular a superfície, sabe? Não. O D, porque a integral de superfície ela é montada em cima de dois elementos, uma superfície e uma região. A ligação que existe entre esses dois elementos é a seguinte: a região lá embaixo ou lá atrás, aí depende da posição, a região delimita a superfície. Vou voltar para o outro para explicar de novo. Desculpe, não é esse, né? Veja bem, o que eu acabei de falar. A integral de superfície é montada em cima de dois elementos. É claro que tem a função, mas a função é qualquer uma. O importante é você ter sempre a ideia de que, se você vai resolver uma integral de superfície, existirão nesse problema dois elementos fundamentais: uma superfície e uma região. O que é que estabelece a ligação entre esses dois elementos? É que a região delimita a superfície. Ela dá dimensão à superfície. Por exemplo, se o cara chegasse aqui e dissesse: calcule a integral de superfície da função xy mais z, onde a superfície é o plano z igual a x. O plano z igual a x, se ninguém me disser mais nada, ele é algo infinito. Então eu teria uma superfície infinita. Se não existisse D, eu teria o plano z igual a x completo. E eu não teria como calcular isso. Agora, quando ele diz: calcule a integral da função xy mais z, considerando a parte do plano z igual a x, situada acima da região x de 0 a 1, y de 0 a 1, o papel da região, é claro que além de servir para fornecer os limites de integração, o papel da região é delimitar a superfície. O plano está lá em cima, né? Está aqui a figura, o plano está lá em cima, e a superfície do problema não é o plano todo, é a parte do plano que ficou acima do quadrado. Então, o quadrado está delimitando a superfície. Né? Porque se não existisse o quadrado, a superfície seria o plano todo e eu não teria como calcular a integral. Está claro o que eu estou falando? Sim, sim, sim. A região delimita. A mesma coisa é aqui, né? No segundo exemplo. Se ele dissesse: a região é o cilindro x igual a y2. Pronto. No primeiro octante. Pronto. O que seria o cilindro x igual a y2 no primeiro octante? Eu teria aqui embaixo. X igual a y2, se eu considerar como curva, é uma parábola. É uma parábola que tem justamente o eixo x como seu eixo de simetria. É essa parábola aqui. X igual a y2. Que a gente levanta para que ela gere o cilindro parabólico, que é essa folha curva que está aqui. Então, se ele não me dissesse mais nada, essa folha curva nem parava aqui, ela subia até o infinito, nem parava aqui, ela viria indefinidamente para frente. O que foi que fez com que uma parte dela fosse delimitada? Foi a região D de novo. Quando ele disse: a superfície é a parte do cilindro x igual a y2 no primeiro octante,
entre os planos. Aí vai. Y igual a zero, que é esse aqui, essa parede à esquerda, e y igual a 1. Lógico que y igual a 1 é um plano paralelo a y igual a zero. É esse plano aqui. É essa parede paralela a essa daqui. Isso já delimitou lateralmente a superfície. Ela nem passa para lá, e para o que me interessa, também não passa para frente. Eu desenhei até aqui à frente só para completar. Mas ela parou aqui. Agora, o que é que precisa ainda delimitar? A base e a altura. Por isso que ele disse. E de z igual a zero a z igual a 2. Pronto. Aí, da folha, que é o cilindro, me interessa unicamente essa parte que está achuriada em azul. Porque é justamente a parte do cilindro que ficou de y igual a zero até y igual a 1, de z igual a zero até z igual a 2. Quem foi que fez esse trabalho? A região. A região D foi quem delimitou a superfície. E ela está onde? Lá atrás. Ela é essa parte marrom aqui, né? Ela está lá atrás. Por quê? Y de 0 a 1 com Z de 0 a 2 dá um retângulo lá atrás, que é a minha região D agora. Que não poderia estar no plano XY, claro. Por quê? Porque a minha superfície não é Z em função de XY. Eu estou interpretando a superfície como x igual a y2, então eu vou utilizar a minha superfície como sendo x em função de y e z. Logo, meu domínio estará no plano YZ. Minha região estará no plano YZ. Se eu interpreto como z em função de XY, minha região está no plano XY. Aqui eu não posso fazer isso. Não tem z na equação da superfície. Eu acho que é mais conveniente interpretar como x de YZ do que y de XZ. Porque senão eu tenho que tirar a raiz quadrada. Isso vai piorar a minha derivada. E x igual a y2 é mais simples. Eu interpreto, então, x em função de YZ. Se eu interpreto x em função de YZ, minha região está no plano YZ. Exatamente como ele já indicou. Y de 0 a 1, Z de 0 a 2, um retângulo. Então, o que eu preciso fazer é repetir o raciocínio do problema anterior, agora adaptado a essa nova situação. Então, eu tenho que calcular uma integral de superfície. Novamente, uma função de 3 variáveis. Essa integral de superfície, pela interpretação que a gente está dando, ela será calculada por meio de uma integral dupla sobre uma região no plano YZ de f de. Agora, quem vai sair não é Z, nem Y. Sairá o X, porque a gente está interpretando a superfície como X em função de YZ. Então, eu terei f de X de YZ, Y e Z, e como a minha função é X, nas variáveis Y e Z, apesar de Z não aparecer, mas é a interpretação que eu dou, o meu radical será 1 mais derivada da função x em relação a y ao quadrado, mais derivada da função x em relação a z ao quadrado, e como eu sei que minha região está no plano YZ, dy dz. Esta função, que, logicamente, só conterá as variáveis y e z, vai ficar yz. Y multiplicado por z. Porque ela é xz sobre y
e eu estou interpretando a superfície como x igual a y2. Então, y2 vem para cá, eu fico com y2z sobre y, cancelo um y de cima com o de baixo, yz. Meu radical, derivada de x em relação a y, 2y. Derivada de x em relação a z, 0. Não tenho z. Então, meu radical será 1 mais 4y2. Raiz quadrada disso. Não tenho agora um radical constante. Não é constante. Mas será 1 mais 4y2, porque a derivada de x em relação a y é 2y ao quadrado, 4y2. Portanto, a integral de superfície vai ficar integral dupla de a nova função, yz, valor do radical, raiz de 1 mais 4y2, dy dz. Novamente, tenho aqui um produto que eu posso separar uma parcela em z, a outra parcela em y, e todos os limites de integração numéricos. Y vai de 0 a 1 e z vai de 0 a 2. Então, posso dizer mais uma vez que essa integral será o produto da integral em z, que é a integral de 0 a 2, de z dz, pela integral em y, que é a integral de 0 a 1, de y multiplicado pela raiz de 1 mais 4y2. É evidente que essa daqui vai ser... Essa daqui é 2, né? Porque eu terei z2 sobre 2, de 0 a 2 me dá 4 meios, que é 2. Está aqui o 2. E essa será calculada por substituição. Não é? Faremos u igual a 1 mais 4y2. Isso vai fazer com que du seja 8y dy. Eu só tenho y aqui. Então, colocamos o 8 e na frente da integral colocamos 1/8 para não alterar. Aí a integral fica pronta para receber a substituição. 2 vezes 1/8, 1/4. Aqui a integral vai ficar raiz de u du, porque u é 1 mais 4y2. Du será 8y dy. E os limites de integração ficarão. O y variava de 0 a 1. Então, quando o y era 0, u era 1. Quando o y era 1, aqui, o u é 5. Então, eu tenho 1/4 integral de 1 até 5 da raiz de u du. Então, eu tenho 1/4 integral de raiz de u. A gente já estabeleceu que será sempre escrita direto, 2/3 de u, raiz de u, de 1 até 5. 2 com 4, ficará um 2 aqui embaixo, então eu terei 1/6, que é 1 meio, multiplicado por 1/3. E aqui eu terei 5 raiz de 5, menos 1 raiz de 1. 1 raiz de 1 é 1. E está calculada a integral de superfície numa situação totalmente semelhante à anterior e radicalmente diferente, né? Por mais estranho que possa parecer. É totalmente semelhante a forma de fazer, porém é totalmente diferente a forma de interpretar, porque aqui eu não poderia interpretar a superfície como z em função de xy. De jeito nenhum. Não tem o z na equação da superfície. Bom, aí eu falei que a integral de superfície a gente pode muito bem interpretar como uma mera aplicação da integração dupla, e realmente pode, e inclusive deve, para justamente entender que, de fato,
tudo se resume ao cálculo de uma integral dupla, desde que eu interprete corretamente a superfície e a região que a delimita, mas que, apesar disso, ela tinha uma informação importantíssima para a gente. E que a gente, até agora, não havia tido oportunidade de conhecer uma ferramenta que permitisse chegar a essa informação. E a ferramenta é justamente a integral de superfície. A informação é a seguinte: vamos supor que... Professor, Oi, eu estou um pouco confuso. Como é que eu vou saber qual daquelas 3 equações eu vou usar? aí você vai ter que olhar para a equação da superfície. Tipo, No por problema exemplo, se tiver... anterior, o que era que você tinha, né? No problema anterior, porque a equação da superfície, vamos falar em termos bem práticos. A equação da superfície, qual é o papel que ela representa na integral? Diminuir as variáveis da função, porque você vai substituir na função, e permitir o cálculo do radical. Esse é o papel da equação da superfície, né? Olha aqui. A superfície aqui, x igual a y2. Usamos para quê? Substituímos aqui para que a função ficasse com duas variáveis, como ficou, yz. E também usamos para calcular o radical. Esse é o papel da equação da superfície. Papel do domínio D, fornecer, na integral, é fornecer os limites de integração. Agora, você tem 3 fórmulas absolutamente equivalentes. O que é que faz a distinção entre elas? A equação da superfície. A equação da superfície. No problema anterior, você tinha que a superfície era uma parte do plano z igual a x. Pronto. Acabou. Então, z igual a x é a equação da superfície. Se z igual a x é a equação, o problema poderia até nem ter trazido a equação assim. Poderia ter dito o seguinte: olha, a superfície tem a equação z menos x igual a 0. Pronto. Aí, quais opções você tem aqui? 2. Você pode interpretar isso aqui como z igual a x, ou seja, entender que a superfície é z em função de xy, ou x igual a z, é entender que a superfície é x em função de yz. Claro que você teria essas duas opções. Agora, o que é que o restante do problema dizia? A superfície é essa equação e dela a gente vai usar a parte que ficou sobre o quadrado. X de 0 a 1, y de 0 a 1. Aí acabou. Não tem mais dúvida de que você vai abandonar essa daqui. Por quê? Porque ele está lhe dando as variações de x e y. Né? A sua região está sendo colocada no plano XY.
Então, melhor maneira, interpreta a superfície como z em função de xy, porque a equação lhe permite z igual a x, e o domínio, a região, já foi dada com a variação de x e y. Então, não há melhor escolha. E se você, então, fez a interpretação da superfície como z em função de x e y, acabou. É a primeira das três. Né? Porque cada uma daquelas é exatamente para a situação que você interpretar. Se você interpretou z como função de x e y, acabou. É a primeira equação. Não tem a menor chance de não ser assim. Agora, deixa-me achar aqui o bendito cursor. Agora, veja a situação desse problema que está aqui. Primeiro de tudo, descartamos a chance de ter z em função de xy. Por quê? Porque não tem z na equação da superfície. Como é que eu vou tirar z em função de xy? Claro que não posso. O problema me disse, né? O problema me disse que a equação da superfície era x igual a y2. Então, ou eu entendo isso como x em função de yz, e vou usar, então, a segunda opção, a do meio, que é justamente preparada para x em função de yz, ou eu entendo isso como y em função de xz. Só que, nesse caso, aí eu teria que escrever y igual a raiz de x, claro. Né? Porém, lá vem de novo a região que delimita a superfície. Aí o cara disse, considere x igual a y2, no primeiro octante, entre y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0, z igual a 2. Portanto, as variáveis da região são y e z. Y e z. E não x e z. Porque se eu interpretar y igual a raiz de x, eu estou interpretando y como função de xz. Não tenho variação de x aqui. O cara me disse que a região D era determinada por uma variação de y e de z. Então, não tenha dúvida. Ele está querendo que eu interprete que a superfície é x em função de yz. E se é x em função de yz, é a segunda equação. É a equação do meio, que é aquela preparada, né, justamente para quando eu interpretar x em função de yz. Né? Aqui. Tenho aqui as três equações. Né? Pronto. Z em função de xy, x em função de yz, y em função de xz. Agora, é a equação da superfície combinada com os dados que ele me fornece da região D que vai fazer com que eu escolha a melhor delas. Às vezes não é nem a melhor, é a única. Pode ser, dependendo do enunciado do problema, eu tenho que descartar, como agora mesmo a gente descartou a primeira. A primeira não teria a menor chance, porque eu não teria como interpretar a equação da superfície como z em função de xy. Eu ficaria entre a segunda e a terceira, mas aí quando a gente leu os dados da região, viu que as variáveis eram y e z, então era a segunda. É a única forma de você, de fato, decidir. Né?
decidir qual das três. Não tem outra. É analisar a equação da superfície e analisar a região D. Aí você tem que bater o martelo. Vou interpretar Z em função de XY. Ou vou interpretar X em função de YZ. Ou vou interpretar Y em função de XZ. É só o que se pode dizer, na verdade. É que quem decide são as equações da superfície e da região D. É você fazer a leitura muito atenta, né, do enunciado e decidir. E, de um modo geral, isso não é uma coisa muito complicada. Os enunciados das questões que tratam de integral de superfície, eles normalmente dão uma indicação muito clara de qual das maneiras você deve proceder e escolher a fórmula adequada. Né? Na verdade, é a mesma, só que aquela que se adapta melhor à situação que você está analisando. Agora, não tem nenhuma mágica nisso, né? Não tem nada que diga, ó, faça sempre assim. Não, não tem isso. Não existe essa fórmula mágica. É você fazer a leitura, né, e interpretar. Não tem outra. Bom, como eu disse, né, existe uma informação que a integral de superfície nos traz e que fornecem um recurso que a gente não tinha. Né? Quando a gente tratou, até hoje, quando se tratou de área, né, no cálculo 2 se tratou de área para a função de uma variável. Né? E aí se disse que se iria calcular a integral abaixo, né, sob a curva, sob uma curva. Aqui no cálculo 3, a gente falou de área de novo, né, como a integral dupla da função 1. Né? A gente viu aqui que a área é dada pela integral dupla da função 1. Só que todas as áreas que nós calculamos até hoje, né, eram áreas de figuras planas, figuras que estavam no R2, que estavam lá no plano XY. A gente até agora não tinha ainda em mãos uma ferramenta que permitisse o cálculo de uma área ou da área de uma superfície, de uma coisa que está no espaço, que não está no R2. Essa ferramenta, esse recurso, é justamente alcançado quando você pega a integral de superfície e considera a função como sendo 1. Ou seja, a integral de superfície, né, ela se apresenta para a gente como integral de uma função de 3 variáveis, integral sobre S, de uma função de 3 variáveis ds. Que, como a gente viu, né, se a superfície for interpretada, para não colocar as 3 fórmulas aqui de novo, vamos supor, se a superfície for interpretada como uma função z das variáveis x, y, então eu sei que essa integral de superfície vai ser calculada pela integral dupla sobre um domínio no plano xy, onde, no lugar de z, eu vou substituir a expressão dele em termos de x e y, retirada de onde? Da equação da superfície. Né? E vou multiplicar isso pela raiz quadrada de 1 mais a soma dos quadrados das derivadas parciais. De quem? Da função z, que é a função cujo gráfico é a superfície.
em relação às suas variáveis x e y. Portanto, se eu considero a função como sendo 1, então eu teria integral sobre S de ds. Né? É evidente que aqui à direita também 1, porque não, se a função é 1, não tem onde substituir z numa função constante. Né? A gente está considerando f como sendo uma função constante, então não tem como substituir z. Então a função aqui também é 1. Consequentemente, a gente ficaria com o seguinte resultado. A integral sobre S de ds, ou seja, considerando a função como sendo 1, é a integral dupla sobre d do radical. A função 1, então, ficaria somente integral dupla do radical. É justamente a integral sobre S de ds, que é calculada como a integral dupla do radical, que se transforma no recurso que permite calcular a área de uma superfície. A área de uma superfície. Ou seja, a área de algo que está no espaço. Então, por exemplo, suponha que alguém peça para que a gente calcule a área da parte do plano 2x mais 2y mais z igual a 4, que é cortada pelos planos coordenados. A figura seria isso aqui. Né? A gente já trabalhou com a figura equivalente a essa. Só que o plano era x mais y mais z igual a 1. Mudamos apenas a equação do plano aqui. Então eu teria, né, já que a equação do plano contém as três variáveis, né, eu formaria aqui o plano pelas interseções com os eixos, como a gente falou, e teria uma figura desse tipo. Essa seria a nossa superfície. Né? Essa seria a nossa superfície. Aqui eu posso fazer a interpretação que eu quiser. Ou z em função de x, y. Por quê? Porque a equação do plano me permite ou tirar z em função de x, y, ou tirar y em função de x, z, ou tirar x em função de y, z. Mas se eu posso fazer as três, eu vou escolher aquela com a qual eu tenho mais familiaridade, que é tirar z em função de x, y, para calcular a integral dupla, considerando uma região no plano XY. Então, eu vou interpretar a superfície como sendo aquela de equação z igual a 4 menos 2x menos 2y. 4 menos 2x menos 2y. De posse da equação da superfície, calculo o radical. Claro que a derivada de z em relação a x dá menos 2 ao quadrado 4. Derivada de z em relação a y também menos 2 ao quadrado 4. E eu tenho então a raiz como sendo 3, porque eu tenho raiz de 9. Não tenho função alguma, porque estou resolvendo um problema de área. A função é 1. Eu vou calcular simplesmente a integral de superfície de ds, aqui, que eu sei que é a integral dupla do radical. Então, integral dupla de 3 vezes dx dy. Isso me dará a área dessa superfície aqui. Coisa que a gente não tinha condições de fazer quando resolveu ou quando estudou pura e simplesmente a integral dupla. Tá? Porque para a gente, a área lá de baixo, essa sim, é a área da integral dupla da função 1. Mas a área daqui, não. A área daqui é a integral dupla do radical. E aí, o domínio D está ali embaixo.
Eu tenho aqui a reta x mais y igual a 2. Vou calcular 3 vezes. O y varia do eixo x até a reta, então ele varia de 0 até 2 menos x. E o x varia de 0 a 2. É evidente que a integral de dentro é y, né? De 0 a 2 menos x é 2 menos x. E aí eu fico com integral de 0 a 2 de 2 menos x dx. Isso aqui me dá 2x, de 0 a 2 é 4, menos x2 sobre 2, que de 0 a 2 é 2. 4 menos 2 é 2, multiplicado pelo 3 que está aqui fora, 6. Então, a área dessa superfície aqui é 6. A área é 6. A área lá de baixo, se alguém me pedisse, aí seria a integral dupla da função 1 em cima desse domínio. Né? Em cima desse domínio. A área lá de baixo seria 2. Né? Seria 2. Exatamente essa integral dupla aqui, sem contar o 3, que é justamente o radical. Né? A área lá de baixo, 2, e a área aqui no espaço, 6. Tá ok? Então, vamos voltar para o probleminha lá do plano, só para a gente fazer uma observação e terminar por hoje. Porque aí vai ficar faltando apenas a gente falar sobre uma quarta opção para o cálculo da integral de superfície. Vimos hoje 3, né? Dependendo de como a gente interpreta a superfície, z em função de x, y, x em função de yz ou y em função de xz, mas, na verdade, ainda existe uma quarta que a gente precisa conhecer, que corresponde ao caso em que a superfície for dada na forma paramétrica. E a gente vai ver isso na quarta-feira. Então, para terminar, vamos voltar lá para o primeiro exemplo que a gente trabalhou com ele. Lá, a gente não calculou área, né? Lá a gente calculou uma integral de superfície. Mas vamos supor agora, né? Vamos supor agora que a gente queira calcular a área dessa superfície aí, achuriada em azul. Ou seja, a parte do plano z igual a x que ficou acima do quadrado x de 0 a 1, y de 0 a 1. Bom, como nós queremos a área, vamos considerar a função como sendo 1. A gente precisa apenas calcular o radical. O radical nós já calculamos quando resolvemos lá a integral de superfície. A superfície é z igual a x, a derivada de z em relação a x é 1, a derivada de z em relação a y é 0. Então eu tenho 1 mais 1 mais 0, radical é raiz de 2. Consequentemente, a área dessa parte azul, né, que está exatamente acima do quadrado, lá no plano z igual a x, é a integral dupla sobre o quadrado de raiz de 2 dx dy. Raiz de 2 sai, o quadrado é x de 0 a 1, y de 0 a 1. Então, cada uma dessas integrais aqui é igual a 1, né? Integral dy de 0 a 1 é 1, eu posso dividir no produto, porque tem os limites de integração numéricos novamente, e aqui dentro, né, não tenho nada que misture x com y, que cria uma dependência, então posso separar as duas. Essa integral é 1, essa integral é 1, e a área lá de cima é raiz de 2. Eu gosto de... Esse exemplozinho parece muito bobo, mas ele serve para a gente fazer uma interpretação interessante. Veja o que é que acontece aqui.
A região lá de cima é um quadradinho também, né? Só que é um quadradinho acima de D. É um quadrado, porque aqui é um plano, né? Aqui é um plano. E nós temos lá em cima como se fosse, se você pegasse uma luz aqui de baixo para cima, temos lá em cima como se fosse a projeção de D lá no plano Z igual a X. E aí perceba que a área de cima é maior do que a de baixo, né? Porque a área de baixo é 1. Você tem um quadrado, né? Base vezes altura, tem o 1 e 1, a área de baixo é 1. A área de cima é um pouco maior do que 1. A área de cima é raiz de 2. É interessante, então, você observar que a única chance de você ter a área de cima igual à área de baixo é se a projeção for feita num plano paralelo, né? Paralelo a Z igual a zero. Ou seja, a única chance de você ter aqui as duas áreas coincidindo seria você considerar que, por exemplo, dentro com esses mesmos dados, né, você considerar aqui a seguinte situação. Vamos supor, você tomar aqui, né, lá embaixo, você continuar considerando o quadrado, x de 0 a 1, y de 0 a 1, e aqui em cima, né, você considerar exatamente a projeção do quadrado num plano que seja paralelo, né, a z igual a zero. Não num plano que tenha uma inclinação como esse que a gente utilizou, que é o plano z igual a x. Aqui a gente vai supor que terá um plano paralelo. Então, eu terei aqui a projeção do quadrado. Consequentemente, eu teria aqui a minha superfície e aqui embaixo a minha região, né? Nós teríamos, então, D, agora nessa situação, e S. Nesse caso, né, por força da superfície estar numa situação paralela à região, aí você, evidentemente, tem a área de cima igual à área de baixo. E não é difícil você comprovar isso, né? Não é difícil de jeito nenhum. Porque o que é que acontece? Em vez de Z igual a X, o que você tem aqui agora é uma superfície do tipo Z igual a K, né? É Z igual a constante. Z igual a 2, Z igual a 3, um plano paralelo a Z igual a zero, né? E aí o que é que vai acontecer? Né? A área da superfície, a gente sabe que é
a integral dupla sobre D da raiz quadrada de 1 mais derivada de z em relação a x ao quadrado, mais derivada de z em relação a y ao quadrado, dx dy. Só que, quanto é esse radical? Né? Quanto é esse radical? Esse radical é 1, né? Porque se agora o plano é paralelo a z igual a zero, ele é do tipo z igual a k, e a derivada, então, de z em relação a x é zero, porque z é constante, e a derivada de z em relação a y é zero. Então, eu terei raiz de 1, que é 1. Então, isso aqui vai ficar unicamente, né, integral sobre d de dx dy. Mas acontece que a integral dupla de dx dy sobre d, a gente sabe que é a área de D. Caímos na integral dupla da função 1, né? Que é a área da região. Então, nesse caso, a área da superfície é igual à área da região. Porque a superfície é um plano paralelo ao plano z igual a zero. Mas só nesse caso, né, acontece a coincidência.